O filho da minha prima, durante a pandemia, estava em depressão. E ela assim, eu preciso de ajuda. Uhum. Eu falei, cara, traz ele pra cá. Vamos botar ele aqui pra fazer o curso e tal. Ele virou outra pessoa. Eu tenho depoimento dela chorando aqui pra mim, ó, obrigado, né? Tu salvou meu filho. Porque ele saía da escola, já ia antes. Nem almoçava, já ia lá pra escola pra ficar com a galera dele. Sim. Né? Hoje passou no vestibular na UDESC, tá estudando na escola estadual, uma coisa que ele gosta. Então, ele voltou a sorrir, né? Uhum. Achando uma comunidade ali. Então, a época ela tem muito esse papel. E eu tenho, assim, outros alunos que quando a gente fala, ó, vai ter feriado, a escola não vai abrir. Tem gente falando, putz, que pena. Que pena que Aham, a que escola não vai legal estar abrir e junto. tal. Porque acaba sendo um encontro, né, de jovens e eles criam a própria comunidade. É uma fase da vida que Sim. eles estão ali estudando, daqui a pouco vem um vestibular, ou já está em faculdade, né? Então Uhum. saindo de uma pré-adolescência, né? Mas criar essa comunidade é algo que a gente tem, e eu acho que é um grande diferencial que a gente tem hoje na escola. Olá, galera do Pod Tal, que estamos começando fresquinho, saindo do forno essa ideia, que é o nosso quadro do Empreendecast. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio dessa série que vai estar incrível, com pessoas maravilhosas. E nós estamos recebendo o Gustavo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Hoje nós vamos falar sobre negócios, sobre essa vida dentro do empreendedorismo que é tão ampla e tão gostoso depois que você aprende, né, a lidar com ela. Seja muito bem-vindo. Muito Obrigada. obrigado, obrigado pelo convite, né? Fico honrado de estrear um projeto né, que vocês estão começando agora. Tenho certeza que vai dar bons frutos, vai prosperar. Tenho certeza Amém. disso, porque eu vejo o carinho e empenho que vocês têm pelo projeto, né? Pelo pouco tempo que a gente se conhece, dá para ver realmente que tem bastante amor envolvido, né? É, E assim, ó, explicando, né, para aqueles que vão assistir, entender por que que nós começamos com isso. Agora, né, durante o período eleitoral de 2024, a gente abriu o espaço do estúdio para atender os políticos, né, aquelas pessoas novas que não tinham esse espaço para sim, poder falar. E a gente teve uma experiência muito legal de conhecer pessoas muito boas, muitos que não chegaram, né, lá no, na eleição, vamos dizer assim, não foram eleitos, mas que realmente tinham ideias muito boas e fizemos ótimas conexões. Com base nisso, a gente falou assim: não pode parar aqui, né? A eleição acabou, mas não dá para parar sim, aqui. correto. E aí começamos a falar: não, agora a gente vai abrir um espaço para os empreendedores, realmente para eles virem e contar a sua história, né? Eu sempre digo que empresas que contam história vendem mais. Por quê? Porque a história vende, é a história que conecta, né, Gustavo, Sim, com certeza. com as pessoas, com o sentimento e vendo a emoção. E quando você começa a enxergar dessa forma, fica mais fácil de você lidar com a venda em si. Porque meta por meta de venda, sem ter essa questão muito clara dentro da empresa, fica aquela coisa maçante, todo mundo vai adoecendo, porque Sim, uma sim, sim. busca infinita Tem que por ter um propósito, resultado né? tem que ter propósito, porque se não tiver o propósito, se perde no caminho. E tô muito feliz de te receber, porque quando eu conheci a história, né, da tua escola, eu já me encantei, porque é audiovisual, é algo que a gente A realmente nossa praia, né? respira, Mesma praia, é né? a nossa praia, respiramos isso todo dia. E a tua carreira mesmo até chegar aqui, né? Foram muitos anos de muito conhecimento que eu acredito que pode agregar na vida de muitos empresários e empreendedores que estão começando ou Sim. que ainda estão muito perdidos na questão da gestão, né? A gente falando aqui nos bastidores, a gestão sempre teve muito presente na sua vida. E é o que falta na vida de muitos outros empreendedores. Verdade. Eu já andei em vários caminhos diferentes, né, na minha vida profissional, é, sempre com muitos desafios, né, mas sempre com aquela crença de eu consigo, eu posso, eu sou capaz, né. Uhum. Então, assim, eu comecei na época, nos anos 2000, meu primeiro emprego trabalhando de empacotador num supermercado, trabalhava das 4 à meia-noite e meia, foi um período assim bem corrido, era jovem, né, Uhum. tinha lá Energia. meus 18 anos. E fiz um curso, no meio do curso me chamaram para dar aula, né? E isso eu nunca imaginei eu dando aula e sendo professor. Sinceramente, eu não me via dando aula, assim. Só que eu criei gosto, assim, pela aula, né? Passar o conhecimento, a gente fazer uma troca. Acho que isso, até hoje, para mim, é o que me ferve o sangue, assim, né? Uhum. De dar prazer de poder passar o conhecimento para o próximo, né?
E eu comecei a dar aula, só que sempre indo para uma veia de gestão, né? Então, como eu estava comentando contigo, eu passei 4 anos viajando o estado inteiro de Santa Catarina. Na época, a empresa que eu trabalhava, que eu comecei, chamada Softcard, foi a minha primeira mãe que me acolheu, assim, tem uma história muito bacana. Tive grandes exemplos lá dentro já também de gestão, né? Pessoas que eu tenho amizade até hoje. Meu primeiro chefe, até hoje eu chamo ele de, poxa, meu chefe, meu querido. Né? Você tem um carinho muito grande, o Paim, que foi uma pessoa que me ensinou muita coisa. Também teve seus erros, né? Isso me ajudou a analisar também. Às vezes não posso ir por esse caminho, então tomar decisões também, às vezes, para buscar o melhor para a gente, né? E às vezes a gente acredita em algo que quando vê não deu certo e faz parte do processo também do amadurecimento, né? E fiquei 4 anos dando aula e depois eu tive a proposta e a oportunidade de abrir uma nova escola em parceria com uma escola do Rio de Janeiro na época, né? E sempre voltado na área de computação gráfica. Uhum. Sempre andei muito nesse meio. A minha formação é em comunicação social com habilitação em mídia eletrônica. Num primeiro momento eu comecei a fazer administração e já dava aula na época de AutoCAD, projetos. Não tinha nada a ver, né? Gestão Aham. e projetos. Hoje, né, faz muito sentido. Isso anda muito junto. Mas naquela época eu olhava assim, pô, eu tô dou aula de AutoCAD, estou aqui com um monte de empresários, um monte de pessoas que trabalham com gestão. E tudo tinha um porquê, né? E aí, no meio desse processo, eu vi, não, eu vou fazer um curso, né, uma faculdade que tenha mais relacionamento com o que eu realmente conheço, né? E com o que eu estou trabalhando. E eu fui fazer essa graduação de mídia eletrônica, não era focada as mídias, né? Então, foi primeiro a gente era a primeira turma, os cobaias, a gente brincava, a nossa turma, os cobaias, que a gente começou todo o processo. Aí tivemos aula de fotografia, de televisão, rádio, Isso há quantos anos? isso foi em 2003, Olha né? só que disruptivo. Nós estamos falando de 21 anos É, atrás. E há 21 anos atrás já tinha gente com visão de que as mídias ia mudar o rumo sim, de toda a história da. sim, sim, sim. Para mim foi uma grande escola, assim, né? Hoje a gente tem muito essa mentalidade, a faculdade já não é mais tão necessária quando tu tens os conhecimentos, mas eu acredito ainda muito que se complementa, né? A Sim. gente tem a prática nos trabalhos, no dia a dia, e a teoria, juntando os dois, que a gente vai conseguir ter mais sucesso, né? Então, para mim, valeu muito, né, nessa época esse curso, e foi bem nessa transição que eu saí dessa empresa, que era uma empresa familiar, e fui trabalhar para uma empresa que já tinha uma expressão no cenário nacional, né? Era uma escola no Rio de Janeiro, na época uma das 3 maiores escolas do Brasil, então aprendi muita coisa, conheci muita gente de artistas, hoje, pessoas hoje que trabalham, por exemplo, fazendo produções para Netflix. Então tenho Sim. amigos sim, que são profissionais renomados no mercado, na época de 3D que estava iniciando lá atrás. Olha Hoje, só. hoje nós temos inteligência artificial, temos imersão, temos muito mais Sim. ferramentas, né? Mas eu sempre fui indo para esse lado de gestão. Então, Aham. dar aula e gerenciar, né? E aí eu comecei em 2008, mais ou menos, eu abri a minha escola, né? Eu saí dessa sociedade que era com a escola do Rio de Janeiro, montei a minha escola e foi onde eu comecei tudo sozinho, né? Tava falando ali para Uhum. ti, eu limpava a sala, eu fazia o café, eu vendia curso, eu dava aula, já fazia projetos também, trabalhava com projetos de maquete eletrônica, Era o né? eu presário, né? Era tudo, né? E foi uma grande A bagagem empresa de também, uma né? única pessoa. Aprendi bastante coisa. E aí foi ali que eu comecei também a ser um líder, né? Porque depois começou a crescer, eu precisei de mais pessoas para ter braço para conseguir crescer mais, né? E aí a gente começou esse processo de treinando professores, Uhum. depois treinando atendimento, né? E aí eu fiquei um período. E até o momento que entrou um amigo meu como sócio, né? E ele foi meu melhor amigo da faculdade, a gente fazia festa juntos, saía. Só que ele passou por um processo de separação e não conseguiu estar realmente presente, né? Sim. Aí foi a minha primeira experiência de sociedade que não deu muito certo. Né? Às vezes a gente tem um amigo, tem uma pessoa que tem uma relação legal e não necessariamente pode ser que dê certo profissionalmente, né? Sim, com Então, às vezes tem que certeza. cuidar em misturar essas questões, mas acho que mais acima de tudo é deixar tudo bem claro, né? Tipo, ó, teu papel é esse, meu papel é esse, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e dando feedback, não tá dando certo, então vamos seguir nosso caminho. Mas é uma pessoa que a gente terminou a sociedade, mas não terminou a amizade, né? Tem Claro. algumas situações que Aham. a Que amizade acaba nem, tudo, né? nem, Vai tudo embora. nem permanece, mas Teve uma coisa bem interessante, né, que você falou agora sobre essa questão de sociedade, e a gente percebe que isso é
é real, né? Sim. Muitas e muitas pessoas vão entrar em sociedades que não vão dar certo. Só que tá tudo bem nisso. O problema tá na demora de tomada de decisão, né, Gustavo? Sim, com Porque certeza. eu passei por isso, né, de fazer e desfazer sociedade. E a primeira foi a mais dolorida, sem dúvida, né? Eu tinha Uhum. uma sociedade com a minha mãe e com a minha irmã, tinha um buffet de eventos, né, até ali em 2020, que foi na época da pandemia. E em 2020 eu tive que tomar a decisão de deixar essa sociedade. E que é muito engraçado, porque a minha visão foi uma, mas o que as minhas sócias enxergaram foi outra, totalmente diferente. Sim, Por quê? sim. Porque cada um enxerga o problema da sua dinâmica, né? Veio a pandemia, né? Eu tinha trabalhado já numa instituição financeira por 5 anos, pedi demissão e fui empreender. Deu tudo muito certo, com a pandemia não estava dando mais. Só que eram 3 famílias que eram alimentadas com aquele Sim. negócio. E eu tive que deixar esse negócio, porque eu pensei o seguinte: de todas nós, se alguém tiver que voltar para o mercado de trabalho, que vai conseguir algo mais tranquilo para se trabalhar, sou eu. Então eu vou sair e vou seguir minha vida, né? Essa foi a minha visão. Eu Ah, vou sair porque para mim é mais fácil me ajeitar. Para as minhas sócias, eu estava abandonando elas num barco furado. Olha só complicado. E como tem o laço que. familiar E ainda, tem o né? laço É, familiar. Então, sim. imagina a confusão que isso gerou. E aí, eu queria te perguntar, assim, sobre todo esse período empreendendo, esses negócios todos que você teve, qual foi, assim, o maior desafio que você enfrentou durante esse Ah, processo? tu trouxe um ponto que acho que foi o grande desafio para quem tem negócio de mais de 4 anos atrás, né? Que foi a pandemia. Eu Sim. acho que esse foi um grande desafio para muitos empreendedores, né? Infelizmente, alguns, devido até ao modelo de negócio, não tinha como se manter, né? Sim. Ainda mais num cenário onde a gente mata um leão cada, né? Todo dia a gente está matando um leão, a gente muitas vezes não tem uma previsão de orçamento para uma Uhum. reserva de emergência, se for Sim. necessário, né? Então, tá sempre trabalhando, produzindo para pagar as contas, né, no próximo dia, né? Então, isso é um grande desafio. Então, quem não tem reserva e quem tinha um modelo onde não poderia acessar para entrar, não tinha como sobreviver realmente, né? Sim. E para a gente, para nossa escola, né? Eu entrei na sociedade da escola em 2019, final de 2019, pouco antes de pandemia, né? Também fiz um investimento numa empresa que era saudável, que estava tudo certo, que Uhum. estava crescendo, né? Talvez se o cenário de não tivesse pandemia, né, a escola estaria em outro patamar hoje, eu tenho certeza Sim. disso, né? E a gente fez ainda durante uma pandemia, uma mudança de marca, porque a nossa Uhum. escola era uma franquia, né? E a gente não estava de acordo com as políticas da rede, não concordava, não via uma relação saudável e honesta, digamos Uhum. bem, sinceramente, né? E a gente optou em abrir, vamos montar a nossa própria marca, né? Juntamos 3 escolas dessa rede, Campinas, Cascavel e Florianópolis, né? E nós montamos a marca Epic. Então, em conjunto, esses Uhum. empreendedores, durante uma pandemia, resolveram fazer uma mudança de marca. Então, acho que foi um ato de muita coragem, né? Eu Sim. falo para meus sócios, cara, nós fomos muito corajosos, muito loucos também, né? Uhum. Só que é aquela crença e acreditar que a gente consegue e é possível fazer, né? A minha escola, por exemplo, a gente tinha mais ou menos uns 400 alunos no início da pandemia e vinha crescendo, assim, pô, tava bonito, assim, olhando, pô, coisa linda, parcelas aumentando, vendas, né, Uhum. sendo efetuadas, e aí veio a pandemia. E aí teve a mudança de marca. Sim. Nesse momento eu tive um ataque até da minha concorrente, porque ela teve acesso ao meu banco de dados e ligou para todos os meus alunos falando, ó, a Uau. partir de agora a escola de vocês fechou, vocês podem estudar com a gente. Teve toda uma série de Uau. fatores, né? Uhum. Só que a gente estava bem estruturado e bem preparado, né? Pro ataque Sim. que sabia que poderia acontecer, né? Mas sobrevivemos, né? Uhum. E chegamos de 400 para 200 alunos em até setembro, sempre pensando, vai ser só mais um mês, e não acabava, né? Mas a nossa sorte, sim, que a política do nosso estado, ela resolveu liberar as aulas presenciais, né, para cursos Uhum. livres, e a gente conseguiu voltar, né? E quando nós voltamos, a dúvida que a gente tinha, será que os alunos vão querer vir para a sala de aula? Tá todo mundo naquela, só que a verdade é que nenhum de nós aguentava mais ficar em casa, né? Sim. Então isso, quando começou as aulas, turma 100% de presença, assim. Uhum. Foi bonito, né? Então conseguimos crescer e durante a pandemia ainda recuperar os 400, voltar aos 400, chegamos a Legal. 550, né? Hoje a gente está nessa média de 550 alunos. Então
acho que o maior desafio foi esse, foi a sobrevivência, né? Num Durante a período que o pandemia. mundo, né, tava tentando sobreviver. Então, E compartilha com a gente um momento que você teve que, assim, ser muito criativo. Porque eu falo que se tem uma coisa que todo empreendedor, empresário tem, é criatividade. E criatividade para sair mesmo, às vezes da zona de conforto, às vezes de um problema, como foi a sim, pandemia, sim, sim. né? Eu, enquanto pandemia, também estava empreendendo, então eu falo que eu nunca fui tão criativa na minha vida. Uhum. Até hoje eu fico pensando, de onde que essas ideias surgiram? Né? Porque é questão de sobrevivência, então você tem que realmente se virar nos 30. É, Compartilha com a gente eu um acredito que episódio assim, de a criatividade. criatividade, ela é, pra gente que empreende, é diária, né? A gente Uhum. sempre tem momentos que são difíceis, tomadas de decisões que são, que definem o nosso rumo, né? Então a criatividade, ela tem que estar constantemente no nosso dia a dia, né? É, durante esse processo da época de pandemia, a nossa criatividade foi em trazer conteúdos diferentes das nossas aulas. O que a gente pensou? Assim, pô, a gente já vai ter um cenário onde as pessoas vão começar a cortar tudo que tiver que cortar, porque vai perder emprego, né? Vai Sim. deixar, às vezes, de botar comida dentro de casa para pagar um curso? Não, vai cancelar o curso. Uhum. Então a gente sabia que, inevitavelmente, a gente ia ter uma perda de alunos, né? E como que a gente poderia minimizar essa perda? Então, o que a gente fez, né, naquele momento, a gente optou em não dar o conteúdo do curso. Uhum. Porque, às vezes, como a gente trabalha com muitas ferramentas específicas, às vezes o aluno não tem um computador em casa, não tem a licença. Sim. E isso já é mais um motivo, então eu não vou continuar o curso. Então, durante esse processo que a gente não voltou às aulas presenciais, a gente trouxe conteúdos extras, né? Uhum. Continuamos cobrando mensalidade porque a gente precisava para sobreviver e manter o negócio funcionando, né? Com certeza. E durante depois 7 meses, eles continuaram estudando com a gente sem pagar mais nenhum real. Então a gente Olha só. assumiu esse risco. Assim, ó, eu Sim. prefiro garantir que ele vai estar comigo agora e Uhum. garantir que lá na frente eu volte a crescer, volte a recuperar, né, o financeiro para poder manter esse aluno estudando sem custo nenhum. Com Então acho que certeza. essa criatividade foi de montar um negócio onde, né, eu não tente não prejudicar, né, Uhum. o meu aluno. Só que foi um grande desafio, porque cada mês a gente, o que a gente vai fazer agora? Não sei, vamos pensar uma coisa diferente. Como a gente trabalha muito com criação, criatividade, né? Sim. Ferramentas de criação, de arte, desenho, a gente sempre trouxe assuntos relacionados a isso. Então, trouxemos materiais sobre fotografia, sobre identidade visual, Uhum. sobre até recorte, né? Fazer colagem e, Sim. através disso, criar sua própria arte, né? E foi bacana ver, assim, alguns alunos dando depoimento, assim, nos agradecendo, assim, obrigado. Porque o que vocês ensinaram pra gente durante a pandemia foi conseguir botar comida dentro de casa, né? Olha só. Então, essa busca que a gente tem, né? Nosso propósito ali como escola é de realmente transformar os jovens, Uhum. né? O propósito é transformar os jovens para o mercado digital para eles realizarem seus sonhos. É isso que a gente busca, Não, né? e agora vamos abrir um parêntese, né, sobre o que você disse, porque assim, acho que todo empresário ele precisa entender que quando ele coloca o cliente dele no centro da solução, as coisas fluem e acontecem. Então, assim, se o negócio está passando por um momento difícil, Sim, para de pensar no problema e coloca o cliente no centro. Tem que entender que a solução para todo e qualquer problema de uma empresa, na maioria das vezes, é claro que tem a questão da gestão também, nós já vamos entrar nisso, mas na grande maioria das vezes é faturamento. Como sim, que eu melhoro o meu faturamento? Colocando meu cliente no centro, porque se eu realmente resolver um problema dele imediatamente, ele não vai cancelar, ou ele não vai desistir, ou ele vai manter pagando. Se eu mantenho o faturamento, as coisas sim, fluem, né? sim, sim. Eu sempre digo, e eu vou repetir isso aqui, não é falta de lucro que quebra uma empresa, é falta de faturamento. Por que que a gente vê empresas gigantes que fecham o ano ali com um monte de prejuízo e não quebrou? Porque tinha faturamento, né? Então, às Sim. vezes as pessoas, e isso vem muito para a área da gestão, do gestor realmente entender que não é falta de lucro que quebra uma empresa, é falta de faturamento. Então, se você manter faturando, vai acontecer. Você vai pedalando, 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 pedalando e Sim, vai sim, sair sim. dessa, né? E isso foi muito legal, de saber. E é importante para o empreendedor que está nos ouvindo também, né? Coloque o cliente no centro da solução. Sim, sim, A com partir certeza. disso, tudo vai fluir. É, como que você lida com o medo de falhar, Gustavo? Porque assim,
o empreendedor, ele tem isso todo dia. Todo dia eu acredito que ele acorda com aquele medinho assim, e agora? E se eu falhar? Porque muita gente depende Sim, do sim, teu sim, negócio, sim. né? Como que você lidou, assim, com esse medo de falhar ao longo dos anos? Olha, eu assim, eu acredito e considero que eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? E se não deu certo, na próxima ia dar certo. Sempre pensei muito assim. E acho que eu tive sempre muita coragem de fazer, né, entrar nos negócios, né? Tanto é que fiz, fiz sociedade com uma empresa no Rio de Janeiro, não deu certo sair, montei meu negócio, não deu certo, recebi uma proposta de trabalhar numa empresa, né, que era referência, mas hoje eu entendo que foram os caminhos que me levaram a isso, né? Tive uma empresa que não deu certo, eu Uhum, falhei, e aí acho que a questão é a tomada de decisão, né? Não ficar se lamentando, errei, não consegui. Acho que a gente poder avaliar aonde que errou, para não cometer o mesmo erro, uhum. né? E reagir rápido. Então a reação rápida é que faz com que o fracasso faça com que a gente cresça com ele, né? O erro, né? Então é a gente tentar isso. E tentar, eu sempre que alguém pergunta, algum líder, vamos fazer tal coisa e tal. A minha visão já é lá na frente, assim, ó, o que que o pai vai pensar, o que que o aluno vai pensar, como é que a gente vai ver. Eu sempre me antecipo ao futuro ali, para Uhum. tomar uma decisão. Né? Acho que talvez isso ajude, às vezes, a gente reduzir os erros, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, acha legal, vai na emoção, não pensa, não vê os pontos positivos e o que que pode ser negativo, e aí acaba errando, né? Mas eu tenho esse costume, assim, quando pergunta uma coisa, eu já começo a pensar lá na frente, tá? Quando o pai ouvir essa mensagem, o que que ele vai achar? Uhum. Tá resolvendo uma dor dele ou tá criando mais um problema? Sim. Né? Porque o erro talvez seja a gente não resolver a dor do próximo, do nosso cliente. Uhum. Né? Então, pelo menos particularmente, eu tento sempre pensar lá na frente. Né? Eu vejo que nós tivemos duas situações, né? Você tenta lidar muito com a questão de errar com o teu cliente, porque você não quer errar com ele, e isso é Sim, muito positivo. sim, sim. Ao mesmo tempo, você entende que nas outras áreas precisa errar, porque é o erro que faz acertar, que faz aprender, Sim, né? sim, sim. Então, eu sempre que eu penso sobre isso, eu falo assim, eu não tenho medo de falhar. Eu tenho medo de ficar estagnada na falha, mas o falhar não, eu tenho que falhar rápido até, porque quanto Sim, mais rápido eu errar, mais rápido eu conserto e vamos para a próxima, sim, né? sim, sim, sim. E o empreendedor tem que ter muito isso na cabeça, assim, tira isso, né? Essa cobrança incessante por ser perfeito. Não é, ninguém é. Né? E quando você está fazendo algo novo, é tentativa e erro. Você vai arriscar. No ano passado a gente teve uma experiência bem próxima a esse cenário, né? A gente resolveu mudar o nosso modelo comercial, né? Um método mais tradicional e antigo das escolas de mais de 20 anos no mercado, Uhum, e a gente mudou a nossa operação. Né? E aí foi uma situação onde eu já sabia, ó, eu estou suscetível a errar. E eu sei que eu posso errar e a chance de errar pode ser grande, mas eu tenho noção disso, não era um uhum. erro calculado também, Era um né? risco calculado, né? Você Exatamente, sabia o que né? estava fazendo. E aí a gente fez mudança, até reduziu a equipe, mudou a forma do modelo, e tal, tentamos, não deu muito certo e depois a gente voltou, ó, vamos voltar novamente ao modelo antigo, que é o Uhum. modelo que a gente sabe que funciona, que a gente consegue fazer, né? Porque pra gente hoje, pra nós, hoje como escola, né, o grande desafio hoje, acredito que seja o principal as ferramentas online, as plataformas online. A gente trabalha com conhecimento, né? E hoje vai no YouTube e tu acha qualquer informação. Uhum. Só que é diferente tu ter uma pessoa que vai estar ali te orientando, te dando os caminhos, né? Te ajudando Claro. a fazer da maneira correta, né? Então tem vários caminhos. Eu posso dar a volta ao morro, posso pegar o túnel, né? Posso Uhum. ir nadando pela praia para chegar no outro lado, né? E o que a gente tenta fazer é um túnel. A pessoa vai chegar aqui, vai passar pelo túnel e vai chegar mais rápido, né, ao conhecimento. Uhum. Então esse é o grande desafio. E aí a gente tem hoje várias plataformas, várias ferramentas, né? Hoje tem um modelo híbrido que atende tanto presencial quanto online, Sim, né? E aí estamos preparando também um modelo online para estar 100% 100% online, online. porque é o que 2020 mostrou que acelerou muito esse modelo de online, né? E E que acaba sendo um grande funciona, desafio né? para a gente
de concorrência, né? Sim. E que funciona, né? Eu acho que as escolas, elas entenderam que elas têm que estar em todos os modelos. Por quê? Porque tem aquela pessoa que não consegue estudar sem ter um professor ali cobrando ela. Sim, Mas tem graças aquela. a Deus tem, porque senão, se todo mundo conseguisse fazer tudo sozinho, É, talvez não estaríamos aqui falando da é escola, né? verdade, é Mas verdade. é verdade, é modelo, né? E tem aquelas pessoas também que elas priorizam o tempo mesmo. Eu não tenho. O tempo que eu tenho para estudar é agora. Se eu sair, eu perco esse tempo no trânsito, por exemplo. Então, para mim, estudar online é mais viável. Sim. Então, vai existir público, né, para todas Tem, essas assim, áreas. ó, tem pessoas que têm facilidade, né, e não precisam de um terceiro, Uhum, né, para poder orientar e tudo sim, mais. É ele o computador e consegue, né? Tem pessoas que não conseguem sem ter uma pessoa orientando, né? sim. Como eu falei, brinquei agora, se não tivesse esse perfil, a escola não estaria funcionando hoje, né? Mas eu vou além disso, né? Hoje na época a gente trabalha muito o conceito de comunidade. Então, o aluno Legal. que é um aluno jovem, né? Uhum, Tem sua rotina na escola, tem as relações familiares em casa, que os pais, cada vez mais, em funções de trabalho nessa vida corrida, não conseguem dar atenção. uhum. Então, dentro da escola, ele acha a sua comunidade, né? É Então, inserido num ele grupo. cria um grupo onde ele tem um prazer ali. E Legal. eu tenho histórias, assim, próximas. O filho da minha prima, durante a pandemia, estava em depressão. E ela assim, eu preciso de ajuda. Uhum. Eu falei, cara, traz ele pra cá, vamos botar ele aqui pra fazer o curso e tal. Ele virou outra pessoa. Eu tenho depoimento dela chorando aqui pra mim, ó, obrigado, né, tu salvou meu filho. Porque ele saía da escola, já ia antes, nem Uhum. almoçava, já ia lá pra escola, pra ficar com a galera dele, Sim. né? Hoje passou no vestibular na UDESC, tá estudando na escola estadual, uma coisa que ele gosta. Então, ele voltou a sorrir, né? Uhum. Achando uma comunidade ali. Então a época ela tem muito esse papel. E eu tenho, assim, outros alunos que quando a gente fala, ó, vai ter feriado, a escola não vai abrir. Tem gente falando, putz, que pena que Aham. a escola não vai Queria estar abrir e junto. tal. Porque acaba sendo um encontro, né, de jovens e eles criam a própria comunidade. É uma fase da vida que Sim. eles estão ali estudando, daqui a pouco vem um vestibular, ou já está em faculdade, né? Então Uhum. saindo de uma pré-adolescência, né? Mas criar essa comunidade é algo que a gente tem, e eu acho que é um grande diferencial que a gente tem hoje na escola. E vou te dizer que realmente é um diferencial e é muito interessante, por quê? Porque esse mundo, né, da computação gráfica, ele é um mundo que só quem tá ali estudando é que entende. Então, realmente, se não houvesse isso, essas pessoas se sentiriam um peixe fora d'água em tudo quanto é lugar. Sim, Porque você não consegue falar sobre esses assuntos com alguém que não vive isso, porque são assuntos muito específicos e é um mundo diferente, sim, né? sim, Do audiovisual, da computação gráfica. Então, parabéns. Eu acho que isso é fundamental, realmente. A gente precisa inserir os nossos jovens, né? A pandemia fez com que eles ficassem muito solitários. Então, eu vejo que as comunidades é uma forma de realmente trazer eles de sim, volta para esse convívio. E nós somos seres sociais, né? A gente tem que viver em sociedade. Eu acho que exatamente. faz toda a diferença. Queria que você falasse um pouquinho, você comentou ali que você teve um sócio que não deu certo, que ele, né, não teve uma separação. Como que você, Gustavo, conseguiu conciliar vida profissional e vida pessoal? Porque a gente sabe que isso Hum. é um assunto que é o calcanhar de Aquiles de muita gente. É um grande desafio, na verdade, né? Porque se a gente dá tempo demais para a família, a gente não consegue dar tempo necessário para o trabalho. E se dá tempo demais para o trabalho, a gente não dá tempo para a família, né? Uhum. Então, eu particularmente passei por processos desafiadores, que eu fui, já tinha depois de uma separação, fui para São Paulo, Uhum. comecei um processo, comecei a trabalhar lá, daí comecei um relacionamento à distância, né, daqui de Florianópolis também. E aí a gente namorou, noivou e casou à distância. Depois eu fui para Recife e ela aqui. E eu, na época, eu saí da empresa porque realmente não estava dando trabalho e relacionamento, né? Uhum. Então, a escolha foi em manter a questão do relacionamento. Mas é muito desafiador, né? Só que, assim, com o tempo a gente vai aprendendo, vai sendo mais maduros também, né? E vai vendo que é importante. Para mim, eu valorizo muito. Eu tenho dois filhos, né? O Cauã, Sim. de 19 anos. A Lívia, que vai fazer 7 anos agora, no dia 31 de outubro, no Halloween, Aham. né? E o meu propósito sempre foi pensado neles, né? Tudo que eu faço, as decisões, às vezes de ir para fora, ir para longe, em proporcionar algo melhor para eles, né? Eu sempre busquei isso. E quando eu entrei na sociedade com meu sócio, isso em 2019, eu falei para ele, cara, uma coisa que eu não abro mão
é dos dias que eu estou com a minha filha. Os dias que eu Uhum. estou com ela, eu estou com ela. Eu vou estar atendendo a empresa, vou estar com o celular, mas eu preciso dar uma atenção para ela, né? Sim, Então, durante a pandemia teve um processo de separação também, né? Muito também em relação ao profissional, porque com acaba certeza. viajando e ficando longe e tudo mais, isso acaba desgastando muito, né? Mas eu sempre busquei o propósito para minha família. Uhum. E é com trabalho, com esforço, com a dedicação que a gente dá estrutura para os nossos filhos, né, os familiares. Mas é um grande desafio. E eu ainda tenho essa. Tento botar nessa balança, né? Sim. Aonde eu tava com a minha filha. Uhum. Disse, não, hoje eu tô com ela. É que é uma balança pesada pro homem, eu vou dizer isso pro homem, porque assim, o homem ele carrega esse peso de ser o provedor da casa, de ter a responsabilidade, o senso de responsabilidade de que é ele que é o responsável por criar um patrimônio para a família, por exemplo. Então eu sei que é pesado realmente, e aí se cobra muito, e aí a empresa depende, na maioria das vezes, dele, porque é uma empresa criada por poucas pessoas ainda, então para Sim, funcionar tem que estar ali. É, eu me culpo bastante nessa área também. Eu acho que não tem um empreendedor na vida que não dedicou muito mais tempo ao trabalho do que à família, do que à casa, né? Eu falo que lá em casa a gente tem uma parceria muito legal enquanto casal, por quê? Porque quando eu tava lá empreendendo no buffet, meu marido é que foi o pai, a mãe, ele é que se virou, sim, porque sim, sim. trabalhando com um buffet de eventos onde você tá o tempo inteiro ali na correria e vira noite e dia e assim vai. Eu também fui muito relapsa, né, numa fase do crescimento. Quando a gente veio embora para Florianópolis, que deu uma acordada para isso, falar assim, não tem como perder toda a parte da infância dos meus filhos. Essa fase vai passar e não vai Sim, voltar sim, mais. sim, sim. É complexo. Sim, sim. Realmente é complexo, porque essa culpa eu acho que todo empresário vai carregar. E eu, assim, eu tenho. A diferença dos meus filhos é grande, né? 12 Uhum. anos de diferença, né? Então eu tive com o Cauã essa questão de estar longe, né? Sim. Depois eu tive novamente com a Lívia, mas com a Lívia já, assim, foi uma opção que eu fiz a curto prazo. Uhum. E hoje eu já não abro mão de estar com ela, né? Com eles, né? Sim. Né, que são momentos mais difíceis. O Cauã já está trabalhando, fazendo faculdade, né, já fica Aham. mais difícil de a gente encontrar. Então, realmente eu não abro mão de poder estar com eles. Isso para mim é negociável, né? Só que assim, aí eu não sou só o CEO da Epic, não estou só a Epic, né? Uhum. Uma coisa que é importante também para os negócios, né? E a gente eu participo bastante, são das associações, né? Hoje eu participo da CIF, né? No Núcleo de Educação, Sim. né? Que trabalha muito forte essa questão do propósito das escolas. Participo da ANAMID também, estou como diretor de educação, que é uma Uhum. associação nacional de mercado e indústria digital. Também gera as conexões. Com Isso com o certeza. propósito de conhecer pessoas, conhecer negócios que têm fit com o meu negócio. Sim. Né? E o objetivo é esse. E o desafio de ser pai, né? Pai que pega a filha na escola, que faz a comida, que Também. dá banho. Né? É um momento também desafiador conciliar, deixar todos os pratos girando ao mesmo tempo. Tem algumas vezes alguns pratos não vão ficar na mesma Sim. intensidade, né? E assim, esse assunto ele precisa ser falado porque eu sei que muitos e muitos empresários e empresárias que vão nos assistir, na hora que eu ouvir falando sobre isso, vai falar assim: nossa, eu tô falhando muito nessa área. E é normal, a gente Sim, também. sim. É claro que não é normal para sempre. Tente colocar um prazo, né? É, Um prazo para eu acho que o grande desafio é tentar achar um o equilíbrio, equilíbrio. né? Um equilíbrio é porque tem função de levar o filho para a escola, tem almoço, É. né? Alimentação, às vezes tem alguma atividade fora, então tem várias questões da Uhum. criança. Tem um momento que é importante ser só de vocês, Sim, né? O pai com o filho, a mãe com o filho, né? O casal conjunto, porque a gente vive nessa vida corrida de empreender, de preciso dar certo, preciso acertar, não posso errar, não posso falhar, sim. mas às vezes acaba botando o peso demais numa balança e a outra, né? Bem na Mas, pandemia, a gente estava com bastante tempo à toa, né? Porque trabalhando com evento e não podendo fazer evento, eu li um livro chamado O Poder do Agora. uhum, Aquele livro fez toda a diferença e eu vou agora, né, aqui falar dele, porque todo mundo que puder ler, leia. O livro O Poder do Agora, ele fala sobre o estar presente no momento, porque às vezes a gente acha que a gente tem que dedicar horas e horas para os nossos filhos. uhum, E o livro ele veio me ensinar que não é horas e horas, são minutos com qualidade, ou seja, estar presente de verdade.
Não adianta nada, e eu falo isso com propriedade também, que eu conheço, tenho muitas amigas que só são mães, tá? Elas decidiram de que iam viver para serem mães. E não são boas mães. Hum. E aí você fica tentando entender como assim uma pessoa que decidiu viver para ser mãe não é uma boa mãe. Por quê? Porque tempo demais não é tempo de qualidade. Sim, sim, Né? Não é sim. realmente estar ali sentado e querendo saber de verdade a dor do teu filho, conhecer ele, dividir com ele. Isso é tempo de qualidade. E pode ser 15 minutos no dia. Ele pode ser 1 hora no dia, desde que você esteja ali de verdade, né? Sem estar pensando realmente nos problemas da empresa. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir largar o celular, É, né? porque assim, às vezes as pessoas, olha só como que nós estamos vivendo uma fase complexa. As pessoas estão no trabalho pensando em casa. Hum. Aí quando elas estão em casa, elas estão pensando na igreja. Aí quando elas estão na igreja, elas estão pensando na família. E então assim, elas não conseguem viver o momento presente, Sim, sim. né? E o estado de presença faz com que você realmente faça cada minuto valer a pena. Então, se eu posso deixar uma dica que seja para qualquer pessoa que está se sentindo aí culpada agora, leia o livro O Poder do Agora e coloque em prática, né? Que é É. realmente deixar o celular de lado. E quando você estiver ali, esteja ali, de verdade, de corpo e Passa alma. rápido, né? Passa rápido, É. principalmente criança, quando vê já estão Foi. adultos, já não estão mais conosco, né? Então, se puder aproveitar, aproveite, né? Porque, Nessa sua caminhada, qual é a habilidade que você considera assim, ó, indispensável para o sucesso no empreendedorismo? bom, eu acho que eu acredito que eu sou uma pessoa muito humana, assim. Uhum, Então, eu sou de ouvir, de tentar sim. sentir, me aproximar, né? Então, para mim, a questão dos novos tempos, né? Antigamente existia aqueles líderes autoritários que chegava, falava, é isso e acabou, né? Então, eu procuro ouvir bastante as pessoas, né? É, nesse desafio de tempo que a gente tem louco, porque é filho, é associação, é isso, é eventos. Então, às vezes é difícil a gente estar 100% com o time, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de saber, pô, será que tá bem? Como é que tá em casa? Como é que tá a relação? Posso ajudar alguma coisa? Então, eu acho que uma qualidade que eu tenho é essa, de ouvir, Uhum, né? E às vezes se colocar no lugar da pessoa antes de até tomar uma decisão, né? Acho que a Epic em si ela tem um lado bastante humano assim com as pessoas, uhum, né? Apesar de a gente trabalhar às vezes com números, cobranças e resultados, mas não só são números, são pessoas, né? E as pessoas se não tiverem bem, elas não vão trazer números, não vão fazer resultados, né? Então acho que a qualidade principal para mim é a atenção, né, a empatia, empatia, que é né? demais. Que legal. Tá aí eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, eu nunca tinha ouvido a palavra empatia e eu acho que faz todo sentido, né? Porque é, tudo são pessoas para pessoas. Se você não estiver cuidando das pessoas que fazem teu negócio fluir, ela não vai crescer E mesmo, vai né? muito também do tipo de personalidade de pessoas, né? Uhum, Eu vejo, por exemplo, meu sócio hoje ele nem fica mais na operação dentro da escola, ele faz uhum, tudo home, nem mora mais aqui. Então, mas ele era uma pessoa que chegava na escola, entrava, dava um oi, ia para a sala e ia falar com as sim. pessoas. Eu faço questão de sempre que eu chego tentar cumprimentar todo mundo. Chegar, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Dar um oi, dar um abraço, sabe? E quando eu não faço isso, só não faço se eu estou, tô chegando, já tenho uma reunião e não consigo dar uma atenção, ou se eu não estou muito bem. Porque se a energia não está muito boa também, Sim. vou ficar mais na minha. Às vezes Uhum. até eu evito de estar na escola se eu não estou legal, assim, né? Porque acho que isso passa também, Com né? certeza, é contagioso, sem Então eu dúvida. Se a faço questão alegria é de chegar e dar oi contagiosa, para né? todo mundo e tal. Ah, o Gustavo chegou, sabe? Eu Aham. acho que é importante essa atenção, esse carinho, né? E como que você lida com as críticas e os feedbacks negativos? Você tem essa cultura hoje dentro da tua empresa de ter um feedback 360, de dar o feedback, mas também receber? Nós passamos bastante mudanças de liderança na escola, né? Então a gente Sim. está num processo de amadurecimento dos líderes ainda. Temos muitos líderes, recém-líderes, Sim. né? Isso às vezes até a gente comete essas falhas de não fazer esse feedback, de não perguntar e tal. Então agora a gente está resgatando isso de começar a voltar com o pessoal, como teve muita mudança, né? Durante 6 anos, são 6 anos de empresa, a gente mudou bastante de liderança. Temos gestor comercial, temos coordenador acadêmico, tem gestor administrativo, né? Então a gente teve algumas mudanças nesse processo que
no ramo de escola é muito comum, infelizmente, né? Tem um giro, tem a saturação também, porque vocês têm bastante cobrança, bastante pessoas para lidar de perfis diferentes, então isso gera bastante estresse também para gente, né? Para os líderes. Então, assim, a gente tem buscado melhorar essa questão do feedback. Hoje eu reconheço que ainda a gente é falho nisso, né? Inclusive, a gente vai ter na semana que vem uma palestra sobre feedback assertivo, né? Do núcleo de educação que a gente faz parte, né? E acho que é muito importante. Eu falei, pessoal, vamos tentar todos participar na medida do possível, porque pra gente, entre nós líderes, dar o feedback pra gente, poder ver, tá errado, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. E para o nosso colaborador, para nossa equipe, né? Novamente, eu tenho empatia, e a minha empatia não vai, só falo com os líderes. Não, eu chego e falo com todo mundo. Claro. E deixo aberto para todo mundo, mas ainda tem um bloqueio, porque, o chefe, não vou lá falar com ele, tenho medo. Eu nunca deixei isso fechado, assim, nunca deixei a porta fechada para qualquer um que seja, né? Eu vejo que a cultura de feedback não é uma cultura nova, Sim. realmente não é uma cultura que a gente ouve falar muito dentro das empresas, mas se eu, né, novamente, isso daqui é para esclarecer e para trazer mais clareza para todo o empreendedor que estiver nos ouvindo, estabeleça uma cultura de feedback dentro da tua empresa. Por quê? Porque a cultura de feedback, ela faz com que a empatia cresça. Ou seja, se eles estão me ouvindo, é porque eles realmente querem saber o que eu tô pensando, né? Sim, E sim. aí, o olhar para o negócio muda daquela pessoa. Nossa, eu trabalhava num lugar onde a minha opinião, ninguém tava nem aí para ela. E Sim. agora eu trabalho num lugar onde as pessoas fazem questão de me ouvir. Sim. E eu venho, né, de uma instituição em que fazia esse feedback 360. Então, eu dava feedback para os meus pares, eu dava feedback para os meus superiores e eu dava feedback para os meus subordinados. Então, assim, era um feedback de todos os lados. E eu também recebia de todos os lados. E isso fazia com que a gente ampliasse a nossa visão sobre nós mesmos. Tipo, às vezes eu achava que eu era um tipo de líder. Quando eu ouvi o meu liderado, eu falava assim, meu Deus, tô indo pra um caminho Sim, que totalmente é a nossa visão e a diferente. visão do outro, né? Exato, então eu tava indo pra um caminho totalmente diferente do que eu queria construir enquanto líder. Mas eu só fui abrir os meus olhos o dia que eu ouvi meu liderado. Mesma coisa foi quando eu dei e recebi um feedback do meu líder. E aí tudo isso vai clareando, né? Vai ficando muito às claras. Sim. E a transparência dentro de uma empresa, eu acho que ela precisa ser imprescindível para acabar com. Eu concordo bastante também. Tu perguntou, voltando à tua pergunta ali, tu perguntou em relação a como lido com as críticas, né? Eu acredito que eu aceito bem as críticas. E tanto é que eu acho que quando eu tenho alguma falha no processo, a gente errou, eu falo, nós erramos aqui, mas eu assumo a falha também, porque eu não olhei isso, eu não estava junto com vocês, eu não vou ser hipócrita de cobrar uma coisa que eu não passei. Como é que eu posso, né, vir com um subordinado meu e falar para ele, tu errou, mas cara, eu errei, nós erramos. Sim. Então, quando a gente entende que a gente faz parte desse processo, e se a falha aconteceu na ponta, é porque a gente errou, talvez na comunicação ou na orientação, né? A cobrança acho que é um pouquinho menor, assim, né? Você falou sobre comunicação agora, e eu não sei se isso é um problema na Epic também, mas comunicação foi um problema É um nas desafio. grandes É um corporações desafio. que eu trabalhei. Sim, sim. E nunca deixa de ser um problema, né? Porque a comunicação, ela não depende só de quem comunica, mas depende de quem recebeu o comunicado. Ou seja, é o interlocutor mais a pessoa que está falando. É muito complexo Sim, sim. alinhar uma comunicação para que todos falem a mesma língua. Ao mesmo tempo que a gente identifica que empresas que conseguem resolver esse problema, elas é um boom, né? Elas crescem exponencialmente, porque um monte de gente falando a mesma língua, não tem como, né? Elas vão chegar mais longe. É um grande desafio, né? Nós hoje temos na Epic uma estrutura pequena. Isso eu acho que facilita também a comunicação, né? Quanto mais pessoas, né? Acho que fica mais desafiador. Né? Mas acho que é um grande desafio para toda empresa, né? Passar a comunicação corretamente, né? E fazer com que as pessoas entendam. Novamente, vai da estrutura de cada um, questão escolar, até, de às vezes um colaborador que não tem uma faculdade, não tem um grau de instrução maior,
Que às vezes para chegar a comunicação para ele, né, às vezes eu já ouvi perguntas bem assim, eu falei assim, sério, tá fazendo essa pergunta assim, mas Uhum. a gente entende que falta instrução, né? Às vezes Sim. a própria estrutura familiar não proporcionou isso, né? Graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre proporcionaram estudos, né? E vieram de universidades, então são do meio acadêmico também, né? Então acho que essa questão, às vezes, como a gente comunica, tem que pensar na ponta, Uhum. né? E até quando a gente vai fazer a comunicação para o nosso marketing, para o nosso aluno, para o pai, tá atendendo, tá? Vai chegar para o pai do jeito que ele quer, que ele precisa ouvir. E hoje é cada vez mais desafiador, porque as pessoas são imediatistas, ela olha a mensagem, tem uma foto resumindo o que, que é o texto, para a pessoa Uhum. poder entender e ainda Sim, assim pergunta o que está no texto, sim, porque as pessoas não leem mais, sim. né? Perdeu esse hábito, essa cultura, né? Então, tu trabalhar com comunicação, quando tu entrega e ela não é 100% Sim. acompanhada, é um desafio cada vez maior, né? Com certeza. Não, eu vejo assim, ó, as corporações, elas estão estudando sobre a pessoa para tentar melhorar a comunicação. Eu sempre até fiz isso agora recente aqui no estúdio com a nossa equipe, que foi ver qual que era a programação de cada um, quem que era auditivo, quem que era sinestésico, quem que era Uhum. visual, para a gente melhorar. Porque imagina, nós também temos uma equipe enxuta e a comunicação às vezes falha. E aí onde é que tá falhando? Cara, eu me comuniquei de forma escrita para um cara que é sinestésico. Eu tenho que gravar um vídeo para ele, porque se eu não gravar um vídeo, Sim, ele não vai sim, entender sim, minha mensagem. A mesma coisa, uma pessoa que é extremamente auditiva. Então, você tem que ir aprendendo a forma de comunicação das pessoas para poder ser mais efetivo. Isso tem que sim, partir da liderança realmente, né? sim, A sim. liderança é que tem que olhar e falar assim: não, a gente tem que melhorar isso, porque eu tô comunicando e a pessoa não tá entendendo. E aí pegar essa autorresponsabilidade, né? De que se eu passei uma mensagem e 10% da minha equipe não entendeu, 50% da minha equipe não entendeu, a culpa foi minha, Sim, como sim, interlocutor. sim, sim, Na hora sim. de passar a mensagem, eu não fui clara. Ao mesmo tempo que tem dia que você passa uma mensagem e fala assim: não, mais claro que isso, só se eu desenhar. Eu tenho esse desafio com o meu sócio, né? Porque hoje ele não está presencialmente aqui, Sim. né? E às vezes acontece algumas situações, pá, fez isso, fez aquilo, assim, daí ele começa a estourar, e assim, cara, mas a gente passou isso antes. Fez Uhum. errado, mas a gente orientou. Cara, a gente falhou Uhum. também, então não adianta ficar brabo, Sim. né? A gente tem que olhar, analisar, corrigir a rota e vamos em frente, né? Então, Uhum. reconhecer que temos falha É também, né? isso aí. Não, e todo mundo vai ter, gente. Não vai existir É. empresa perfeita, não. Olha que eu tô em busca do empresário, assim, que vai É, resolver o 100% dos problemas da minha empresa. Não tem, porque, primeiro, quem entende do teu negócio é você que tá dentro dele. sim, E é claro, existem pessoas que sabem mais? Sim, busque ajuda, né? Eu acho que nunca foi tão fácil buscar ajuda. Você falou sobre associações. Não se feche na sua bolha. sim, Empreendedor, não se feche na sua bolha. Quanto mais fechado na sua bolha você tiver, menos visão você vai ter, menos oportunidade de negócio você vai sim, ter, sim, porque parcerias se fecham, né? Quando sim. você se coloca num grupo. Então, busque Quem é visto é mais. lembrado, né? Sai do É. operacional, né? Agora vamos falar sobre os empresários que estão afundados no operacional. Pois é. Que é o problema da grande Sim, maioria. sim, 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 E como que foi pra você, assim, Gustavo? Que você compartilhou que você teve uma fase ali da sua empresa que você fazia tudo. sim. Como você conseguiu sair do operacional para ir para a área da gestão e realmente. Então, assim, voltando um pouquinho na época que eu entrei na sociedade, na época, o meu sócio montou o negócio sozinho, começou e chegava às 7h30 da manhã e saía às 10 horas da noite, quase todos os dias, né? Uhum, E eu cheguei para ele e falei assim, olha só, ele não era uma pessoa que era gestora, né? Ele não tinha bagagem de gestão. Engenheiro, tinha um recurso que ele conseguiu trabalhando, foi morar fora um tempo, trabalhou, juntou dinheiro e sim. montou o negócio. Mas ele não tinha expertise de gestão, né? Uhum, E foi onde eu agreguei com ele. Eu falei, ó, eu conheço, como é que tá o teu controle de parcelas? Como é que tá o teu controle de metas? Como é que tá isso? Ah, não sei. Quantas parcelas tu recebe? Ah, não sei, entra X. Não, vou ter que saber quantas parcelas tu recebeu no mês, sim. quantas antecipadas, quantas atrasadas. Para ter um controle, tu tem um acompanhamento, né? Então, Uhum, eu comecei a trazer esses processos junto para ele, que é a minha expertise, né? E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei assim, olha só,
A gente não vai crescer se a gente ficar das 7h30 da manhã às 10 da noite aqui dentro. A empresa só vai crescer se a gente for para fora. Se a gente preparar pessoas que façam o que tem que ser feito Uhum. e a gente vai buscar oportunidades lá fora. Né? E hoje, tanto é que hoje ele não pisa nem na escola, aparece a cada 2, 3 meses aqui, esporadicamente, né? Então a gente já tem essa gestão que a escola vai andando, mas eu não consigo ficar ausente. E eu não posso ficar Uhum. ausente também. Sim. Eu vou buscar fora, faço reuniões, eventos e tudo mais, para tentar trazer negócio para dentro. Mas tem que estar com a equipe acompanhando, né? Vendo os resultados, orientando. Porque Mas toda quando essa você tá bagagem que eu ali, você tá tenho. fazendo gestão, você não tá na Sim, sim. operação, É, né? às vezes estão apagando incêndio, né? Você chega ali, Sim. quando resolveu uma coisa, resolveu outra. Só que se a gente fica só nessa de baixar a cabeça e ficar lá dentro, Uhum. a gente não vê o mundo aqui fora, Sim. né? E foi uma das coisas que eu falei para ele, a gente não vai ter esse modelo de ficar escravo do negócio. Uhum. Porque senão vai ficar trabalhando a vida inteira ali, não cresce, não abre uma outra escola, ou não abre outro negócio, Uhum. não faz conexões que pode fazer o crescimento, né? E hoje eu busco muito isso. A gente tem conversas de projetos para a Secretaria de Tecnologia e Inovação, tem outros projetos de imersão, tem um monte de assim. Esse dia até eu parei assim, preciso parar um pouco e ver quais os projetos que a gente vai fazer, porque tem muita coisa acontecendo. Uhum. Justamente dessa ação de ir lá fora, de buscar, Sim. de estar na associação, em eventos, palestras, né? Não, tem dia que eu me sinto assim, que nem você também. Eu falo, como que eu me meti em tanta É, coisa ao mesmo é, tempo? Mas ao mesmo, pro outro lado, é assim que a gente cresce realmente, né? Saindo da nossa bolha. sim, E empreendedor, se você tá sufocado no operacional, faz um plano, monta um plano. Quanto tempo você precisa para sair disso? Porque se você ficar aí entrando 7 horas da manhã, saindo 10 horas da noite do seu negócio, você não vai crescer. Você vai sim, ficar escravo. sim. E vai até pagar suas contas, vai até estudar seus filhos, vai. Mas você vai chegar lá, né, daqui 20 anos, 30 anos, você vai estar esgotado e vai ser só isso que você vai ter construído. Porque você não vai ter criado patrimônio suficiente para que você realmente tenha uma vida Muitas vezes tem tranquila. potencial para ter algo mais, né? E aí a gente fica Exatamente. naquele medo de, se eu sair daqui, como é que vai ser, E né? sim, ó, você não Então, entende de gestão, busca gente que entende. Hoje tem traga quem tantos. entenda. Exatamente, hoje tem tanta gente que você pode trazer. Não tenha medo de sociedade. Vamos falar sobre isso, porque eu conheço muitas e muitas gente que sabe que precisa de um sócio, Sim. mas criou uma, vamos dizer assim, uma crença de que sociedade é ruim. E sociedade não é ruim, gente. Ela é fundamental, na verdade. Eu brinco, acho que a sociedade, algumas pessoas já falaram esse termo, né? A sociedade é igual ao casamento. Às vezes dá Sim. certo, Sim. às vezes tem separações, né? Uhum. Às vezes tem separações amigáveis, tem separações mais Com difíceis, mas a certeza. sociedade ela é um casamento, né? Falei, na minha trajetória eu tive 3 sociedades diferentes, né? Sendo a Uhum. primeira lá com o Rio de Janeiro, que não deu certo, eu saí. Até hoje eu tenho uma relação legal. A segunda conheci meu amigo, né? Que Uhum. já não está mais entre nós, foi uma perda grande para mim esse ano, um grande amigo meu, né? Que se foi jovem. Mas a gente teve uma relação, a gente teve uma experiência e viu nesse caminho não deu certo, né? Sim, E hoje a relação que eu tenho com meu sócio, que é uma relação super saudável. A gente é transparente, a gente fala o que a gente claro. acha. Às vezes a gente não concorda em algumas coisas, mas até hoje não teve nenhuma situação de estresse assim que rachou assim, né? Uhum. Porque a gente acha que deixou muito claro, né, onde cada um vai e o que cada um tem que fazer, né? E a gente se preocupa com a entrega. Fez, se não fez, vai cobrar. Pô, se não fez, tá na hora, né? Sim. Então a gente tem essa relação transparente. Acho que um grande sucesso é esse. Pessoas que realmente queiram fazer a coisa acontecer e se dediquem, né, ao propósito que foi definido. Acho que esse é o grande Uhum. desafio. Mas não tenha medo de trazer alguém para o seu negócio. Às vezes, alguém que tem mais bagagem, que tem mais conhecimento, mais Sim, expertise, vai agregar e vai fazer o negócio, né, pivotar, com né? Então, certeza. às vezes a gente fica com medo e o medo faz com que a gente não saia do nosso lugar, né? Paralisa, né? É assim, ó, esteja muito fundamentado em documentos. A gente não tá aqui te dando nenhum conselho pra você poder se lascar depois, não é Sim, isso. sim, Mas assim, ó, esteja muito fundamentado nos documentos para poder trazer um sócio para tua empresa, para que você não faça nenhuma besteira. Mas não deixe o medo de trazer alguém te impedir de crescer. Porque às vezes uma pessoa que vem, ela muda toda a estrutura, muda tudo.
Por quê? Porque sócio é que nem você falou, é casamento, mas assim, ó, o sócio foi feito pra não concordar. O meu sócio, ele foi feito pra não concordar comigo, porque se ele fosse concordar com tudo que eu Sim, faço, sim. eu não precisava dele, eu ficava sozinha e tomava todas as decisões, né? Eu e o meu sócio agora, a gente, eu falo, é muito engraçado, porque assim, o nosso meio de comunicação é muito diferente. Né? Ele tem uma comunicação muito diferente da minha. Ah, Então, quando ele me fala algo, no começo eu já respondia de imediato. Agora eu ouço uma vez, eu ouço duas vezes, eu ouço três vezes. essa. Aí eu penso, o que ele quis dizer com isso? Porque às vezes o tom, às vezes o jeito, Aham. faz com que eu entenda de uma forma que não era o correto. Aí a gente entra numa discussão infinita para ele me explicar o que ele estava querendo dizer. Então agora eu aprendi já. Então, já que ele tem uma comunicação diferente da minha, deixa eu entender direito o que ele tá falando agora. Aí depois que eu pensei, aí agora eu pergunto. Aí assim, então assim, você vai encontrando formas. É a Sim, mesma coisa no casamento. sim, Se sim. você e o seu esposo são sanguíneos, né, que a gente fala, são mais estourados, se vocês forem conversar no momento do estresse, não vai sair nada, Sim. né? Agora, se você baixar a tua bolinha, falar assim, cara, eu não queria Calma. escutar agora, mas É, eu vou ouvir, pensa, analisa, vai dar certo, porque tudo é escolha, né? Você sim, escolhe fazer dar certo ou você escolhe fazer dar errado. sim. Nos negócios não é diferente, não. Tudo é uma questão de escolha. Mas se você viu que tem necessidade de ter um sócio, tenha, vale muito a pena. Sim, sim. E até é engraçado, assim, que a minha história com a Epic, né? Meu sócio, eu tinha recém saído de uma empresa que era concorrente dele. Convidei ele para tomar um café sem conhecê-lo pessoalmente. Uhum, E numa primeira conversa eu cheguei para ele, olha só, conheço tua empresa, sei do teu negócio, eu sei que tu não entende do teu negócio, porque tu uhum, não veio dessa área, e eu trabalho há anos nessa área. Já tinha estudado a concorrência, a gente já sabia como é que, quem que a gente estava trabalhando no é, mercado, é importante, né? E aí eu falei, cara, dele perguntou, tá, mas tu quer ser gerente? O que que é a tua ideia, né? Sempre fui gestor e gerente das empresas de outras uhum, pessoas. Eu falei, não, se for para entrar contigo é para ser teu sócio. Ele deu uma regalada assim, eu falei, ah, é uma coisa, um papo de maluco, sim, mas eu conheço do mercado que tu não conhece, eu sou daqui da região, tu não é daqui. Então, vários pontos positivos, né? sim, Mas fica tranquilo, não ia chegar para ti, ó, sou teu sócio a partir de hoje na primeira conversa, né? aham, Daí eu propus para ele, não, vamos fazer o seguinte, eu entro como se fosse uma consultoria para analisar como é que tá a tua empresa, como é que estão, se o que uhum, tu tá falando realmente é o que tá batendo, e se o que eu sei é realmente o que eu tô falando para ti, né? E de fato acontece. Então fiquei uns 2 meses com ele fazendo como se fosse uma consultoria, sim, né? Trazendo toda a minha expertise, daí comecei a montar os processos de metas pro comercial, né? Perguntar para ele, quantos cadastros a pessoa que trabalha na rua faz? Ah, não sei, faz 15, faz 20. Assim, cara, tem que eu ter trabalhava com métrica. gente que fazia 120. Aham, E eu via teus funcionários, sabia que não fazia próximo, porque o cara tava lá na rua fumando, viajando, sabe? uhum, Cara, não é assim. Então eu trouxe a minha expertise de processos, essa grande empresa que eu trabalhei durante anos, e aí a gente juntou. E aí sim, começou uma consultoria, né? Assim, ó, uma consultoria, 2 meses, daqui a 2 meses a gente volta a conversar. uhum. E aí sentamos aí. Não, vamos pra frente, vamos pra cima, não sei o que e tal. Agregou valor primeiro. É, eu mostrei que eu Uhum, tinha, né, que tinha conhecimento, né? sim, Eu precisava convencer ele, né? E trouxe realmente de coração, eu trouxe toda a entrega que eu tinha. Falei, cara, vou trazer tudo que eu sei aqui, uhum, né? Porque eu quero que o negócio dê certo. Não, eu vi uma grande oportunidade, com né? certeza. E me joguei assim, e deu certo, né? É isso aí. Então, fica a dica. Coragem, né? É a coragem, né? Coragem, É. exato. Coragem para colocar alguém dentro e para tirar também aquele Sim, sim, que sim. não tá agregando, né? Se você pudesse mudar algo no cenário empresarial brasileiro, vamos falar a nível Brasil, o que que você mudaria? Eu, a gente trabalha muito com educação, né? Uhum. Ontem mesmo a gente estava numa palestra sobre inovação para a educação. Eu acho que uma grande mudança que a gente precisa ter e tentar buscar mais é a capacitação dos colaboradores. Eu Sim. acho que isso é um processo que falha muito ainda, né? Às vezes questão de recursos, né? Uhum. Hoje, como a gente participa da CIF de várias mentorias e capacitações, Sim. eu sempre deixo aberto para minha equipe, ó, vai ter uma capacitação assim, vamos fazer. Porque para uma empresa que é pequena, ficar pagando, né, sempre para um funcionário é um desafio também. Sim, Não é com fácil, certeza. né? Mas ter alguns planos de capacitação, de educação, acho que é necessário para a gente ter um cenário melhor.
A gente tem uma realidade muito confortável também, né? A gente vive num estado que é um estado empreendedor, Sim. é um estado inovador, é um Uhum. estado que tem uma gestão que cultiva, né, tanto a empresa pequena, médias e as Uhum. indústrias, né? Então, nós somos um estado muito rico, né? Então, a gente não tem muito esse problema, mas eu tive a experiência de trabalhar no Nordeste, por exemplo, e ver essa deficiência, ver Sim. essa desvalorização, né? Então, trabalhei em São Paulo também, aí já vê uma realidade também, é um outro mundo, Uhum. né? Mas se pudesse mudar alguma coisa, era começar a semente da educação, né? Da Olha capacitação. só, isso que você trabalha já na área da educação e Sim, você já vê sim, uma deficiência. sim, Imagina os outros setores, né? Isso a gente também estava falando antes nos bastidores, falando sobre essa questão de capacitação de pessoas, porque todo negócio é feito de pessoas. Se sim, elas não estão sendo preparadas para onde você quer chegar no futuro, não vai chegar. E é muito importante você falar sobre isso, porque é em todos os nichos, todos os nichos. Você tem um restaurante, você tem que capacitar seus funcionários para ele poder atender melhor o teu cliente, para que tenha padrão na comida. Hoje, o que a gente mais acontece num restaurante? Você vai lá, come a comida hoje, tá uma delícia. Aí você fala assim, nossa, eu quero voltar lá e quero comer aquela comida. Você volta lá, já é não é outra. mais outra comida, não é mais aquela, porque não tem padrão, mudou o cozinheiro, mudou o Sim, ajudante, mudou o ingrediente, mudou tudo, acabou o padrão. Então, o padrão ele existe de acordo com o que eu vou investindo na educação mesmo dos sim, nossos colaboradores, porque senão a gente não cria essa padronização. E se você for analisar as grandes marcas, elas chegaram aonde chegaram porque tinha padrão de entrega, padrão de atendimento, padrão de tudo. Tudo é uhum, padronizado. uhum, E é muito difícil nos pequenos negócios a gente conseguir atingir padrão. sim, sim, Mas tem que ser a processo. busca, né? Tem que ser a busca de todo empreendedor. É o grande desafio, né? Como eu falei, a gente tem bastante líderes com pouca experiência de liderança. Então já é um processo deles sair da onde ele está, por exemplo, um professor que virou um coordenador, né? Então é um processo que ainda, o processo é da aula, da Sim. rotina, minha experiência é da aula. Agora tem que trabalhar com os professores, tem que entender o dia a dia deles, entender Uhum. como é que tá a rotina deles, psicológico deles, sabe? As situações com pai, E o mãe, alunos, certo né? era capacitar antes de promover, mas a gente Sim, não mas a gente tá com a consegue roda fazer girando, né? isso. O carro tá andando e a gente tá trocando pneu, né? A gente não consegue fazer isso. Eu falo porque enquanto trabalhando na instituição financeira, eu fui promovida a gerente, né? E eu era gerente de carteira. Então, eu sabia fazer o quê? Atingir números, fazer negócio. Era isso que eu era boa. Então, eu nunca tive problema em atingir os meus Uhum, números. Aí eu virei coordenadora da agência. Aí, como coordenadora da agência, eu não tinha que fazer mais. Eu tinha que incentivar os outros a fazerem. Eu tinha que fazer os outros fazer. E aí, como motivar pessoas com perfis diferentes, né? não, e aí para uma pessoa que é extremamente ligada no resultado, eu sou feita por número, eu sou movida a bater meta. E aí agora eu tô de mãos atadas porque eu não posso mais fazer. E aí você tenta de um lado e a pessoa não entrega, e você tenta do outro lado, a pessoa não entrega, e você tenta. Meu Deus, é o maior desafio da vida, liderar realmente pessoas no sentido de fazer elas entregar aquilo que você sabia fazer muito bem. Sim. Mas também é o grande erro das empresas às vezes. E eu te digo, eu, Renata, queria muito ser gestora. O dia que eu fui, eu descobri que eu não queria mais. E é um grande desafio, e acho que, na verdade, o grande diferencial nisso é quando a gente consegue despertar na pessoa aquilo que ela achava que ela não tinha. Uhum. Então, o que eu É, sempre vi é isso. como gestor, né, como líder, é começar a explorar e mostrar para a pessoa, ó, cara, tu pode mais que isso, consegue Uhum. mais que isso, né? Eu já tive lá atrás, isso lá em Recife, tem até hoje um grande amigo meu, ele fazia a TI da escola, toda a parte Uhum. de infraestrutura ele cuidava. Daí um dia ele veio pedir um aumento para mim, ele disse, pô, eu quero um aumento. Eu assim, cara, hoje na rede já é o que mais ganha, porque ele tinha uma relação de proximidade com um dos sócios da empresa. Uhum. Já é beneficiado, já tem ainda mais. E eu falei, cara, o que eu posso fazer é te aumentar R$ 200. O que R$ 200 vai mudar na tua vida? Não muita coisa. Sim. Agora tu não tá falando que fulano tá trabalhando com rede e ganha, na época era 3, 4 mil reais, ele ganhava acho que 1.800. Fulano tá trabalhando na Dell e tá ganhando 5 mil reais. Cara, vai fazer que nem esse cara, se capacita, Claro. faz uma faculdade, não sei o quê, tal, 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 Uhum. tal. Ele foi lá, se inscreveu numa faculdade técnica de redes e um ano depois ele veio pedir demissão para mim. Falou, ó, eu recebi uma proposta, vou ganhar 3.500, não sei o quê. Eu disse, agora tu entendeu o que eu falei lá atrás. E até hoje ele fala emocionado assim pra mim, Guga, sotaque nordestino, Guga,
meu irmão, até hoje eu mesmo meu sono, quando eu lembro das tuas palavras, isso aqui. Aham. Hoje é um cara empresário, tem a sua Sim, família construída. Eu fico até emocionado de falar assim, porque é quando realmente a gente transforma as pessoas, sim. né? E quando a nossa visão de experiência, de porrada que a gente tomou, de dificuldades que a gente teve, traz essa realidade para a pessoa e transforma a vida dela. Eu tenho. Hoje é meu amigo, né? Mas ele foi gerente de RH da primeira instituição financeira que eu trabalhei. Gilson, beijo, amo sua vida. E eu não tenho como não falar de você aqui, porque ele foi um cara que eu encontrei ele em Brasília há um tempo atrás, num evento da instituição que eu trabalhava. E ele falou uma coisa pra mim que aquilo marcou, porque eu sempre. Ele virou e falou assim pra mim, Rê. Se fosse para mim encontrar mais uma que nem você, eu ia 1000 vezes lá nos Cafundel do Amazonas, porque eu fui encontrada por esse gestor de RH lá no Amazonas, numa vilinha de 10 mil habitantes. Ele foi para lá porque eles iam abrir uma instituição lá, uma agência lá, Uhum. e eu tinha chegado lá, tinha menos de 3 meses, porque meu pai morava lá, eu tinha ido embora do Mato Grosso do Sul para lá. Nesse processo seletivo, eu passei, fui embora para Rondônia e ali eu trabalhei 5 anos e eu saí, pedi demissão. E aí, depois de anos, encontrei esse antigo gerente de RH lá em Brasília, num evento. E aí eu falei para ele, falei assim, Gilson, mas valeu a pena tudo que você investiu em mim? Porque no final eu saí, ele falou assim, Rê, vale a pena todo dia. Quando eu abro as minhas redes sociais e eu te vejo voando. Sabe por quê? Porque se você tá onde você tá hoje, foi porque um dia eu Sim. peguei o meu carro, botei no lamaçal do Amazonas e eu fui lá e consegui te buscar naquele lugar. E o teu crescimento é o meu crescimento. Sim. Às vezes eu vou plantar, mas não sou eu que vou colher, não. Eu tô aqui, ó, regando uma plantinha que vai ser uma árvore gigante e eu quero te ver enorme, crescendo. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, tá muito além de uma empresa, né? É Sim. muito além. Sim. É o que Sim. tu fez por esse cara. Ele, naquele momento, foi útil para tua empresa, mas você sabia que o sonho dele era muito maior do que o que a empresa podia Sim, proporcionar para ele. exatamente. Exatamente. Então, abre espaço e voa. Eu quero te ver crescendo mesmo. É porque se a empresa não pode proporcionar aquilo que eles merecem, podem, Uhum, que seja, alcançar, seja né? um trampolim. Eu nunca vi problema em relação a isso. Sempre Isso sou é claro com os demais. colaboradores. Cara, estuda, se preparem. Uhum. Aqui nós somos uma empresa pequena, talvez não tenha muita oportunidade de crescimento. Explore o máximo que vocês possam aqui e daqui vocês vão voar lá fora. Né? E olha que insight incrível para quem é empreendedor. Cara, você tem uma pessoa boa na tua equipe, não poda ela, não. Deixa voar, porque quando ela voa e ela cresce, você também Sim, cresce, sim, sim. né? Então, isso é muito importante, tá? Eu já falei com muitas pessoas e já vi muitas empresas que podam os seus colaboradores em vez de incentivá-los a É porque a gente crescer. sabe o desafio que é tu capacitar e preparar alguém, tu perder alguém que tenha entrega competência, né? Uhum, Então é todo um reprocesso, né? sim, Voltar a uma estaca zero. E isso é custo também para a empresa, com né? certeza. Mas se as coisas dão certo, se as pessoas vão bem, acho que bom que a gente serviu de veia, né, Com de certeza. continuidade desse processo, assim, né? Eu acho que é realmente um círculo, né? Eu, Uhum. eu preparo pessoas para o mercado e envio, outras pessoas estão preparando pessoas para enviar para mim. Então Sim, eu tenho que ter esse pensamento na minha cabeça. Eu não estou perdendo alguém. Não, eu preparei essa pessoa para ela poder entregar o melhor, mas tem outras empresas preparando outros para vir trabalhar para sim, mim também. sim, Então, esse ciclo nunca vai parar, né, Gustavo? sim. Cara, que demais. Nós já estamos conversando, já tem mais de hora. É, o tempo tá passando aqui, nem O percebeu, mas foi boa a assunto, o conversa. assunto é muito legal, né? Falar sobre empreendedorismo, sobre as nossas experiências dentro da gestão, isso é muito incrível. E eu acho que encontrar o seu lugar dentro da corporação, né, Gustavo? Sim, com certeza. Porque nem todo mundo vai ser gestor. Olha você e o teu sócio, por exemplo. Hoje você entrou e trouxe a gestão. Hoje ele é gestor, mas precisou alguém pavimentar esse Sim, sim, caminho, sim. né? É, tem que achar as alianças certas para o negócio funcionar, né? E, exemplo, eu, enquanto gestão de pessoas, e eu não tô falando de gestão de números, porque essa parte é uma área que eu gosto também, mas enquanto gestora de pessoas, eu descobri que eu sou muito mais comercial. Eu prefiro, em vez de ficar ali tentando incentivar alguém a produzir, tá junto com a equipe mesmo, mostrando o que que os números estão fazendo. Então, é cada um encontrar realmente o seu lugar Sim, dentro, né, sim, do, sim. do negócio. E se você é muito mais comercial,
encontre alguém que seja mais administrativo, não mata o seu talento, né? Você podia estar vendendo muito mais se você não tivesse preocupado com o Que fica administrativo. preso na operação, no Preso. burocrático, né? É, Digamos assim, né? exatamente. Então, tenta descobrir aonde que é o teu. Vamos dizer assim, tem uma palavra que eu me esqueci, mas é como se fosse aonde tá o teu dom, aquilo que O flui alicerce, né? natural, né? O Uhum. teu alicerce. E aí, a partir dali, traz pessoas para fazerem as outras partes, que É vai fluir. tentar não melhorar aquilo que a gente é ruim, né? É, Mas buscar alguém que supra que supra esse essa lado ruim e necessidade. explorar mais o nosso lado bom. A gente não Né? E tem como focar. ser bom em tudo, É, né? Tem como você aprender tudo. A empresa ela tem várias áreas. Se você quiser ser o marketing, quiser ser a contabilidade, quiser ser o administrativo, quiser ser o operacional, você não vai dar conta, não. Vai ficar correndo atrás aí do rabo e não vai sim, crescer e não sai do evoluir. lugar. É. Que demais, né? Gente, convido vocês a conhecerem o trabalho da Epic como escola, né? Como não nunca vai deixar de ser inovador, porque está sempre crescendo e evoluindo. O audiovisual nunca esteve tão em Sim, evidência agora após a pandemia, né? Eu acho que todas as empresas entenderam e aprenderam que tem que investir nisso. O marketing da empresa é um setor extremamente fundamental. Queria até saber de você, assim, quais estratégias de marketing que você teve, que você falou assim, cara, isso aqui foi legal, funcionou. Qual é a importância que você vê no marketing de uma empresa? Porque muitas empresas não fazem nada. Deixa. assim, nós tivemos algumas experiências, né? Tivemos agência de fora, agência local, e hoje a gente vê o que está dando certo, que dá certo pra gente, é a nossa equipe interna, Uhum, a nossa mini house, digamos assim, né? Nós temos sim. aqui a Carol, o Bruno, que fazem parte da nossa equipe, que estão aqui Uhum, conosco acompanhando, mas eles vivenciam o dia a dia da escola, né? E às sim. vezes contrata alguém de fora, que não sabe o teu dia a dia, não sabe a tua Uhum, realidade, isso para a realidade de escola. Às vezes para um produto, uma coisa específica é diferente, né? sim. Mas a empresa que não está no digital hoje está fadada a morrer, Está. né? Então, Ontem a gente estava aqui fazendo uma pesquisa, a gente precisava de uma empresa que fizesse corte de PS, que é uhum, um material. A gente foi pesquisar no Google, não tinha nada. Aí o Jorge falou assim, cara, mas tem um monte de empresa. Eu falei assim, só que elas não estão no Google. Ou seja, se não tá na internet, não existe. A sim. gente quer contratar a empresa e não consegue porque ela nem tá lá. Uhum. Então, são coisas muito básicas e não deixe de investir no marketing da tua empresa. Ele pode ser interno, pode começar pequenininho com uma única pessoa, mas não deixe de ter, porque cada vez mais as pessoas vão deixar de entrar na tua loja porque passou na rua. Elas vão pesquisar, elas Sim, estão com o celular o tempo inteiro na mão. Então, invista no marketing da tua empresa para ontem. Para ontem, as empresas vão morrer, estão morrendo. Cada dia vai perdendo cada vez mais as vendas porque não está em lugar nenhum. sim, sim. E nem tem um time comercial afiado, né? Tem que Outra estar bem coisa, estruturado, né? não, é que assim, são tantas áreas, né, no ramo Sim. empresarial que tem que ser falado, que a gente nem falou sobre o setor comercial e o quanto Isso, que é outro podcast, né? outro podcast para falar só sobre o setor comercial de uma empresa. Sim, Que nem você falou, você veio já com uma estrutura para o comercial, com definição de meta. sim. Você tem meta na tua empresa? Ô, empresário, você tem uma meta? Você sabe onde é que você quer chegar daqui Acho que 2 anos, tem que ter muita clareza, daqui né? 3 anos? A gente, como escola, a gente mensura matrículas, né? Então, todo mês a gente tem ali nosso ranking, diariamente, que a Uhum, gente acompanha com a nossa equipe comercial, em busca de resultado, né? Que a gente vê lá atrás, né? Vê lá na frente, né? Desculpa. uhum, Então, todo o processo de controle é muito importante, né? Porque eu me lembro, voltando um pouquinho, quando eu entrei na sociedade e não tinha esse controle de meta, uhum. eu fiz uma reunião com a equipe comercial e eu botei aquela imagem do John Travolta que ele fazia aquele movimento, né? Onde é que eu tô? Eu vou, Deus, ó, pessoal, isso aqui são vocês, ó. Vocês não sabem onde é que vocês estão, vocês não sabem para onde é que vocês vão. Sim. A partir de hoje a gente vai ter um foco, um direcionamento. O comercial trabalha com resultado e metas. Vocês trabalham com isso. Uhum, Vocês têm que saber quanto é que vocês vão ganhar de comissão, o seu orçamento familiar, qual é o objetivo que vocês têm, como se eu uhum. quero comprar uma casa, um carro, trocar de casa. Tem que ter meta. E essas metas têm que Sim. ser muito claras para vocês, né? E a transparência nas metas muda o rumo de uma Sim, instituição, sim, muda o sim, rumo de uma sim, sim. empresa.
porque, que nem você disse, o teu colaborador, principalmente quem é vendedor, ele é movido primeiro por desafio e depois por resultado Sim, financeiro. Ele sim, quer ganhar sim, dinheiro. sim, sim. Todo vendedor, né, tem isso. Não, eu faço meu salário. E isso é incrível se você souber dominar, porque um cara que faz o próprio salário dele, quanto mais incentivo para ele vender essa ideia, Lógico, mais ele vai lógico. alcançar. Então, e outra coisa importante, meta não é o topo, meta é o mínimo. Uhum, uhum. Isso é importantíssimo. A gente vê muitos empresários tratando meta como topo. Se Sim. você, cara, que é o dono da empresa, tá tratando meta como topo, teus funcionários, eles não vão nem atingir essa meta, porque é o inalcançável na cabeça deles. Sim, E meta não pode ser o topo, ela tem que ser o mínimo. É o mínimo que eu preciso alcançar para poder manter isso aqui crescendo. Se você não tá crescendo, você tá morrendo. morrendo. É isso aí. Obrigada, gente, vocês que assistiram até o final. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Obrigado. meninos que vieram nos acompanhar. Eu que agradeço, fico honrado mais uma vez, né, de ser o primeiro, né? Que seja o primeiro de muitos, né? Gostaria de voltar aqui e falar de outras coisas, porque acho que tem bastante Vamos. Eu assunto. acho que a gente vai Né? começar a nichar um pouco, porque o ramo empreendedorismo Sim, realmente é muito amplo, sim, né? sim, Eu acho que a gente vai começar a ouvir agora as pessoas que estão nos assistindo e entender o que que eles querem ouvir mais. Quer que traga um especialista aqui na área comercial? Vamos trazer um especialista na área sim. comercial. Legal. Vamos trazer um especialista em gestão, já que a dificuldade está. E pensar em fazer algumas oficinas também. Eu vejo que, cara, eu sou muito a favor de oficina. Ó, a Aprender Epic tá disponível lá, o não é laboratório, o tá? laboratório. Olha aí, já estamos arrumando um espaço, hein? Porque assim, falar é mais fácil do que fazer. E tem Uhum, muitos empresários que começaram a empreender por necessidade, que sim. começaram a empreender porque não aguentava mais o chefe chato, que começaram a Uhum, empreender por N motivos, mas que agora já estão nessa, agora tem que aprender. E às vezes só falar ou assistir um curso é difícil mesmo. Então, às vezes, precisa de pôr a mão na sim, massa com e certeza. falar assim: não, agora nós vamos. Agora aqui, ó, com um papelzinho grudado na parede, nós vamos definir o modelo de negócio. As pessoas falam assim, mas isso é possível? É possível, não é? Com Bota certeza. uma cartolina na parede e vamos definir o modelo de negócio disso aqui. Post-it vai, né? Vai abrir a mente, né? Às vezes Sim. é uma ação simples, mas Uhum. que as pessoas ainda não sabem fazer. Que sejamos canal, né? Canal de bênçãos aí para essas pessoas. Obrigada mesmo, tá? Obrigado. E você que assistiu até agora, se inscreve no canal, curte esse vídeo, encaminha para todo empresário que você acredita que precisa ouvir um pouquinho do que a gente disse aqui. E até a próxima, até o próximo encontro.